Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um SmackDown, a gente vai falar sobre o SmackDown do dia 13 de março de 2026, um show que era para cair no esquecimento até o que aconteceu no Main Event. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter informado sobre o que rolou nesse último SmackDown. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like para que o YouTube divulgue mais o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. A gente quer muito chegar a 12 mil inscritos até o final do mês, então chega mais e se inscreve para que a gente possa alcançar essa meta, beleza? Então vem com a gente para mais um SmackDown que começou aí com Drew McIntyre. Drew McIntyre veio pro ringue, chateado da vida, subiu na mesa dos comentaristas, reclamou com o Nick Aldis, falou que ele foi roubado na semana passada, que ele não deveria ter feito aquela luta, que o Nick Aldis acabou com a vida dele e que ele precisa consertar a situação. O Nick Aldis então veio pro ringue, disse que o resultado da luta foi justo, lembra que o Drew deu uma cabeçada no árbitro durante a luta, disse que a luta foi feita porque o Drew McIntyre voltou-se contra a sua própria palavra e impediu o Cody de vencer o Royal Rumble e a Elimination Chamber, e disse que ele estava tendo o que ele merecia, ele estava colhendo o que ele plantou. O Drew então rebate e diz que o Nick Aldis estava favorecendo o campeão da corporação, o Cody Rhodes, e ele estava agindo como pateta corporativo, né, para devolver o título ao Cody. Ou seja, é um pau mandado da direção. Isso deixa o Nick Aldis furioso, ele começa a bater boca com o Drew McIntyre, e quando parece que a gente pode vir a ter alguma coisa entre os dois, toca a música do Jacob Fatu. Né? Jacob Fatu vem para o ringue, e aí ele começa dizendo que o Drew só foi campeão por causa dele, isso é muito bem lembrado, né? O Jacob ele atacou o Corey lá na Three Stages of Hell no dia 9 de janeiro, por isso o Drew foi campeão. E que ele agora apenas consertou a situação que ele causou lá atrás. Né? Ele diz também que ele realmente arruinou o Drew na semana passada e que o Corey e que o Drew vai ter que lidar com isso. Né? E aí o Drew ele fica boladinho e ele fala, tá bom, eu vou lidar com isso. Ele chega pro Nick Aldis e fala, Nick, eu me demito. E ele vai embora. Então assim, o Drew McIntyre se demite. E aí vai pelo meio da torcida. O Jacob Fatu fica ali, meio que não sabe o que fazer. O Nick Aldis dá uma abraçadinha nele, segurando ele. Aí o pessoal fala assim, nossa, que meigo. Mas enfim, lá ele. Depois disso a gente teve a primeira luta da noite. E a primeira luta da noite foi, ai meu Deus do céu, nem acredito que eu vou falar isso de novo. MFT versus White Six. E assim, cara, acho que não tem mais ninguém a ser ansioso por esse troço. Essa que é a verdade. Antes do show, ou melhor, antes da luta, o Solo Sikoa estava conversando com os MFTs, falando que eles seguem com a lanterna, que o Tamatonga deve proteger, sem ela os Whites não são nada. Eles vão embora, o Tamatonga fica com a lanterna, chega o Shinsuke Nakamura. O Nakamura pergunta quando é que ele vai deixar de viver a sombra da família e se tornar seu próprio homem. O Solo volta, avisa o Nakamura para ficar longe da família dele. O Tamatonga bota o óculos escuro e vai embora. Né? Então eles estão aí plantando sementinhas para o Tamatonga se voltar contra os MFTs. Mas enfim, a luta dos MFTs foi Solo Sikoa e Tamatonga versus Eric Rowan e Uncle Howdy. Né? Então a ideia da luta era que os dois gigantes dos grupos iriam se enfrentar, e também o Solo Sikoa e o Uncle Howdy. E assim, o Solo Sikoa e o Uncle Howdy, quando a gente teve essa luta recente, até que foi mais ou menos, né? Foi uma luta decente. Talatonga e Uncle Howdy não são os homens mais móveis do mundo. Quando você junta essas duas duplas, o resultado é um desastre. A luta foi lenta. A luta foi lenta. E a única coisa que é interessante que aconteceu na luta no final foi a Nikki Cross, que conseguiu botar as mãos na lanterna. Isso distraiu o Solo Sikoa, que tinha mandado Samoan Spike pra cima de todo mundo. Aí acabou que o Uncle Howdy conseguiu aplicar o Sister Abigail no Solo Sikoa para 3. Então, vitória dos White Six. Quando a lanterna é colocada nas mãos do nosso queridíssimo Uncle Howdy e ele comemora, vem o Tamatonga por trás, acerta um cutthroat nas costas do Solo Sikoa, pega a lanterna e leva de volta. O que eu vou dizer, né? Eu vou segurar minha opinião pro Sincerão da galera. Bota em comentários aqui sobre essa field, minha opinião eu vou dar no Sincerão da galera. Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite, Jade Cargill e Michin. E essa era a luta. Ah, sim, a primeira luta durou 11 minutos, tá? Eu dei 2 estrelas, durou 11 minutos e dei 2 estrelas. Essa luta da Jade Cargill e da Michin
Foi aquela luta que ninguém pediu. Foi aquela luta que ninguém queria. E foi aquela luta que a gente imaginava, de repente vai surpreender, não sei. Pois é, não surpreendeu. A única coisa decente que teve nessa luta foi a coitada da Mitin fazendo bump que nem uma desesperada para poder fazer a Jade Cargill ficar bem. No final, ela chegou a mandar um cannonball pra cima da Jade Cargill do lado de fora do ringue, que a Jade simplesmente saiu pro lado, assim, como se fosse o Samoa Joe falando não. Pois é, a Jade saiu pro lado e a coitada da Mitin se estabacou no chão. Foi feio a queda dela. Depois, a Jade Cargill pegou ela e mandou um powerbomb na barricada, meu irmão. Um powerbomb na barricada. É claro que a gente precisa entender que todos esses movimentos eles são acordados entre os lutadores. Não é que, meu Deus, a Jade Cargill tomou liberdade com a Mitin. Não, isso aí foi acordado. Mas caramba, assim, só de ver a Mitin se permitindo essas coisas para fazer a Jade Cargill ficar bem me dá agonia. Entendeu? Depois a Jade Cargill mandou a coitada da Mitin pra dentro do ringue, mandou um chokeslam e mandou um Jade pra 3. Então foi vitória da Jade Cargill, por incrível que pareça, uma luta de 8 minutos. A luta mais longa da Jade Cargill desde que ela ganhou o título. E mesmo a luta que ela ganhou o título não foi tão longa, tinha sido de 5 minutos. E, cara, eu vou dar 1,5 estrelas pra essa luta. A luta não foi boa. Desculpa, não foi boa. Os fãs da Jade Cargill que me perdoem, mas, cara, a luta não foi boa. A diferença de tamanho, a diferença de potência, cara, era descarado. A Mitin até tentou ali usar a agilidade dela, mas, cara, a Jade Cargill não conseguia. Você via que a Mitin tava dando volta em volta da Jade Cargill para fazer ela funcionar. E a Jade tava ali meio que perdidona em alguns momentos da luta. Então, assim, não foi boa não. Depois da luta, a Rhea Ripley veio pro ringue, né? Como? A Cat Kelly tava entrevistando a Jade tomou o microfone dela, disse que quando anda pelos corredores todo mundo se cala. Quando as pessoas insistem em dizer que ela deveria ter medo da Rhea Ripley, ela não enxerga a Rhea como uma ameaça, nem como uma desafiante, e diz que vai bater ela na WrestleMania. Eis que vem a Rhea Ripley pro ringue. Quando ela vem pro ringue, a Jade sai do ringue, vai dar a volta. A Rhea chama ela de valentona, de boca, dizendo que ela fala demais, mas foge quando precisa encarar alguém de frente. A Rhea ainda diz que a Jade não representa empoderamento nenhum e manda a sua frase mais forte quando ela fala que a Jade não é uma, ela vai ser a cadela da Rhea. Então, assim, cara, sinceramente, foi basicamente a Rhea dando uns fora na Jade, enquanto a Jade saía correndo com medinho da Rhea Ripley. E cabe ressaltar, se vocês olharem o sapato que a Rhea tá usando, ela tá usando uma bota plataforma gigantesca para poder ficar no mesmo nível de altura da Jade Cargill, né? Então, assim, foi interessante, chamou a atenção isso aí. Depois disso, a gente teve um segmento nos bastidores. O Nick Aldis estava no telefone falando com alguém que a gente não sabe quem é. O Cody Rhodes aparece com um contrato para a luta. Eles iriam assinar o contrato da luta do Cody e do Randy no final do show. Pergunta se estava tudo bem. O Cody diz que estava, beleza. Aí nisso aparece o Sami Zayn para outra daquelas interações estranhas dos dois ultimamente, né? O Sami se aproxima, diz que está torcendo pelo Cody na WrestleMania. O Cody responde atravessado. Lembrando que o Sami disse algo parecido para o Orton na semana passada. E aí o Sami fica ofendido e tenta explicar que ele admira o Orton como uma lenda, mas que enxerga o Cody como um igual, não como alguém para idolatrar. Aí o Cody rebate, olhando para o título, e praticamente diz que o Sami deveria olhar para aquilo se ele quer prova do que representa, e basicamente dizendo que ele está acima do Sami. Aí o Sami perde a paciência, né? O Cody vai embora, o Sami perde a paciência, o que ele faz? Dá um tapa em umas garrafas de água que estavam estrategicamente posicionadas atrás do Sami. Cara, quando assim começou o segmento, eu já tava procurando as garrafas. Eu assim, cadê as garrafinhas de água pro Sami bater? Cadê as garrafinhas de água? E estavam lá. Eu falei, gente, vai terminar o segmento, o Sami vai dar um safanão nessas garrafas de água. Não deu outra. Vai virar meme do SmackDown até a WrestleMania, a história de quando o Sami aparecer, a gente ficar vendo aonde tem garrafinha d'água pra ele dar um tapa. Depois disso, aparece o Aleister Black do lado da Zelina, ri da situação, e ainda provoca o Sami ao sugerir que talvez esse sonho de título mundial simplesmente não seja para ele. Ou seja, estão preparando alguma coisa aí pro Sami e pro Aleister Black, a gente não sabe quando é que isso vai se desenvolver. Depois disso, nós tivemos Charlexa vindo pro ringue, a Charlotte Flair e a Alexa Bliss, que teriam uma luta pelo título contra as Irresistible Forces, a Lash Legend e a Nia Jax. Antes da luta começar, as Bella Twins vieram pro ringue, voltando à WWE. Elas estavam sumidas, já estavam semanas longe da WWE. E aí elas vieram e falaram o seguinte, olha, elas deram umas saudações à cidade, que é a terra natal delas, e a Bella Army. E aí a Nick diz que elas não vieram ali só para assistir a luta,
elas vieram para lutar pelo ouro e se colocar como futuras candidatas aos títulos. Basicamente, elas dizem que quem vencesse a luta iria enfrentar as Belas depois. E a luta foi uma luta boa, tá? Essa terceira luta foi uma luta de 8 minutos, que chegou e ela basicamente terminou com as Irresistible Forces derrotando a Charlexa por desclassificação, porque as Belas resolveram se meter na luta. O que aconteceu foi que as Irresistible Forces estavam lutando, se engalfinharam com as Belas nos bastidores. A Nikki Bella e a Brie Bella acabaram apanhando da Lash e da Naya. E aí, no final da luta, a Charlotte e a Alexa estavam com a luta ganha. A Charlotte mandou um Natural Selection. A Alexa Bliss ia mandar o Twisted Bliss. Ela estava na terceira corda. Quando isso foi rolar, a Nikki Bella entrou no ringue e atacou as Irresistible Forces. E isso causou a desclassificação. Ou seja, dando a vitória por desclassificação para as campeãs. E isso acabou matando um pouco o hype da luta, que estava muito bom. Então foram 8 minutos de luta, foram 3 estrelas. Eu tirei um pouquinho de pontuação por causa do resultado. E basicamente o que aconteceu depois foi um segmento em que as Belas foram confrontadas pela Charlexa e elas basicamente disseram que agora a Charlexa tinha que ir pro final da fila, que elas teriam uma nova chance pelo título. E essa luta foi marcada para semana que vem. Então semana que vem a gente vai ter Irresistible Forces versus Bella Twins pelo campeonato de duplas, tá? Então essa luta vai acontecer semana que vem. Eu acredito que também não vai ter um final claro. E aí a gente deve ter uma luta de múltiplas duplas na WrestleMania. Pelo menos é o que o pessoal tá falando. Inclusive o Shingo está postando o canal dele a respeito disso. Depois disso a gente teve a quarta luta da noite. Damian Priest e R-Truth versus Los Garza. Eles chegaram a ter uma interaçãozinha nos bastidores, mas que não interessa. Enfim, nessa interação, né, basicamente o Juan e o Roberto reclamaram que eles fizeram um trabalho duro na semana passada para que o Damian e o R-Truth ganhassem o título, né? Ou ganhassem a luta para disputar o título e tudo mais. E aí foi quando o R-Truth, o Damian Priest falou que eles deveriam se engalfinhar no ringue de novo, tá? Foi uma luta boa, foi uma luta de 11 minutos de duração. Os Los Garza mostraram que eles são muito subestimados, assim, eles têm golpes de voo, golpes aéreos muito bons, mas eles são muito mal aproveitados. São muito mal aproveitados na companhia. Eles basicamente servem como enhancement talent, como jobbers, né? No final, o Damian Priest e o R-Truth mandaram o seu golpe duplo, né? Em que o R-Truth manda o AA, né? O Attitude Adjustment do John Cena. E o Damian Priest mandou o South of Heaven e eles fizeram pinfall para 3. Então, vitória do Damian Truth. 11 minutos de luta, 3 estrelas e um quarto. Foi uma luta decente de televisão. Foi legal de ver e é bom ver que essa dupla aí tá começando a dar certo. Vamos ver se eles conseguem resgatar o título das mãos pavorosas dos MFTs. Que eu não aguento mais os MFTs e o White Six. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Depois disso, a gente teve o The Miz vindo pro ringue para apresentar o Miz TV entrevistando o Jelly Roll. Mas cabe ressaltar que antes dessa entrevista, o Danhausen apareceu nos bastidores, perguntou se o The Miz podia substituir o Miz TV por um talk show dele. O The Miz diz que não, e aí o Danhausen resolve zicar o The Miz. E aí, quando o The Miz veio pra arena para começar a fazer o Miz TV, o microfone dele falhou. Aí o pessoal já falou: olha lá, a zicada do Danhausen lá, fazendo o microfone falhar. Pois é. Enfim, o The Miz, ele foi começar a entrevista, né? Chamou o Jelly Roll, né? Ele explicou que veio o SmackDown para ver de perto a assinatura do contrato, né? Entre os seus amigos, o Cody Rhodes e o Randy Orton. O Miz, então, de novo, tenta posar como mentor e ele chega a reivindicar o crédito pela transformação física do Jelly Roll, dizendo que na primeira luta que o Jelly fez, quando ele tomou uma coça, o The Miz teve que ajudar ele a se levantar. E aí isso teria feito o Jelly Roll perceber que ele precisava mudar de vida. O Jelly fica chateadíssimo, dizendo que ele perdeu peso porque fez trabalho duro e provavelmente porque tomou Ozempic pra caramba, não por causa do The Miz, e aí ele chama o The Miz de traidor e de perdedor de vestiário. Isso faz o The Miz surtar, mas o Kit Wilson aparece, e aí o Kit aparece e fala que o Jelly Roll é tóxico por causa das tatuagens dele, do passado criminal, e dizer que ele só quer aplausos porque emagreceu, né? Então, ele falou que não só o Jelly Roll é tóxico, como é gordofóbico, né? Só porque ele perdeu peso. É nisso.
O Jelly Roll se irrita, começa a partir para cima do Kit Wilson, o Demis está atrás dele. Quando o Jelly Roll vai atacar o Kit Wilson, o Kit se desvia e o soco acerta o Demis. Olha aí a zicada do Danhausen, causando efeitos no coitado do Demis. Toma um socão, o Jelly termina o segmento dançando no ringue, enquanto o Demis é retirado. Depois a gente teve um segmento nos bastidores em que o Danhausen fala que tem um jeito de quebrar a zicada, mas ele não explica para o Demis o que era exatamente. Provavelmente é o Demis se aliar ao Danhausen. Vamos ver se isso vai acontecer, mas tem gente que tá falando que pode rolar um Jelly Roll e Danhausen contra Demis e Kit Wilson no WrestleMania. Nossa. Olha, eu acho que eu jamais imaginei que eu fosse falar uma frase dessa sobre uma luta de WrestleMania, né? Nós temos um cantor de country e um vampirinho contra um macho não tóxico e o Demis. Meu Deus do céu. Essa é aquela luta de comédia, né? Depois disso, nós tivemos Kiana James e Tiffany Stratton. Foi a quinta luta da noite. Essa luta aí é para seguir com a feud aí recente da Tiffany contra a Julia. Durante a luta, a Chelsea Green veio com a Alba Fire na cadeira de rodas. A Julia se envolveu com ela. As duas ali chegaram a se engalfinhar. A Chelsea chegou a pegar uma chave de roda da cadeira de rodas para dar na cabeça da Julia, mas a Julia impediu, tá? O salseiro foi grande, mas no final das contas a Tiffany Stratton conseguiu evitar os golpes da Kiana, mandou um Rolling Senton e um Prettiest Moonsault Ever para 3. Tá, então vitória aí da Tiffany Stratton, já se imaginava que isso iria acontecer. Foi uma luta de 7 minutos, que eu dou 2 estrelas e meia. Foi uma lutinha rápida de televisão, uma luta de 7 minutos, não tem como dar muito mais do que isso. Tá? Então, 2 estrelas e meia. Vitória da Tiffany, chama atenção a luta curta da Tiffany. Tá? No ano passado, aqui a gente critica muito a Jade Cargill, mas a gente precisa falar algo sobre a Tiffany Stratton também. Desde que ela estreou no main roster, ela não tem tido lutas muito longas, não. Tá? Então isso chama atenção, pode ser uma certa limitação aí da WWE tentando controlar o tempo das lutas da Tiffany para evitar alguns botes que ela estava dando no passado, tá? Então cabe ressaltar isso aí. Depois a gente teve a última luta, né, que foi Trick Williams e Jacob Fatu. Essa luta ela foi marcada quando começou com o Jacob Fatu nos bastidores reclamando do Nick Aldis porque ele pediu demissão, justamente quando ele queria enfrentar o Drew. O Trick Williams aparece, provoca o Jacob acha o tom desrespeitoso, o Trick fala que foi só um desrespeito leve, que o Randy Orton fez com ele na semana passada a mesma coisa. O Nick então corta a discussão e marca Jacob Fatu versus Trick Williams para mais tarde. Então essa luta acabou sendo o main event de lutas, né? Porque depois a gente teria o segmento da assinatura do contrato do Cody e do Randy. E a luta ela foi uma boa luta, tá? O Trick e o Jacob se acertaram pelo ringue inteiro com seus golpes tradicionais. No final das contas, o Trick Williams conseguiu mandar um trick shot no Jacob depois do Drew McIntyre atacar ele do lado de fora do ringue. Tá? O juiz estava distraído com o Trick. O Drew McIntyre apareceu, mandou o Jacob no poste e depois devolveu ele para dentro do ringue. O Trick acertou 2 trick shots e conseguiu a vitória. Então, vitória de Trick Williams, que ainda está invicto em lutas de simples no main roster. 11 minutos, 3 estrelas e meia. Muito bom. Muito boa a participação do Trick Williams e do Jacob Fatu. E depois, né, aconteceu do Drew aparecer, mandar um Claymore no Jacob e olhar para a placa da WrestleMania, deixando bem claro qual é o sentido aí dessa feud desses dois. Obviamente o Drew não ia se demitir, foi só uma jogada. E com isso nós deveremos ter Drew McIntyre e Jacob Fatu. Para terminar, nós tivemos a assinatura do contrato, né, entre o Cody Rhodes e o Randy Orton. Né? O Nick Aldis preparou a assinatura dos dois, chamou os dois, anunciou que o Drew na semana que vem estaria de volta e enfrentaria o Jacob Fatu. Isso chamou a atenção porque a gente falou, pô, Drew McIntyre e Jacob Fatu tá encaminhado para WrestleMania, ok. Mas por que eles vão fazer uma luta na semana que vem se a WrestleMania é daqui a 5 semanas? Não faz sentido. Então, tá cheirando a que essa luta da semana que vem não vai ter um fim e eles vão botar uma estipulação na WrestleMania. Tem muita gente na gringa falando que a WWE vai adicionar estipulações a várias lutas da WrestleMania para poder dar uma apimentada no card, tá? Enfim, o Drew e o Cody vieram pro ringue, o Randy entrou primeiro, o Cody entrou depois, o Cody entrou com vaias, tá? A plateia estava meio dividida.
Já o Randy entrou com muitos aplausos. O Corey começou para assinar o contrato fazendo um discurso dizendo que o primeiro combate dele em 2007 foi contra o Randy Orton, que o Randy foi importante na sua trajetória, que quando ele saiu da empresa, ele ficou pensando sobre o fim do legado, da Legacy. Quando ele voltou, ele pensou, ele sempre viu o Randy presente quando ele voltou e ele estava feliz de poder enfrentá-lo. O Corey vai, assina o contrato e diz que não importa o que o Randy fizer, não interessa o que o Randy fizer na jornada até a WrestleMania. Ele basicamente fala, cara, pode me dar até um punch na cabeça para ganhar o título. Não importa, eu ainda vou amar você. O Orton demora, tal, diz que ele precisa muito do título, que ele imaginava que a luta na WrestleMania seria mais fácil se o Drew ainda fosse o campeão, mas o Corey chega e fala, cara, eu vou tirar esse fardo das suas costas, não interessa, pode fazer o que você precisar, no final eu ainda vou amar você. Os dois apertam as mãos, parece que tá tudo de boa, o show vai terminar. Não! O Randy Orton resolve atacar o Cody Rhodes, ele pega, joga a cabeça do Cody na mesa dos comentaristas, começa a dar um low blow nele, um chute nas regiões baixas, rasga a roupa dele, joga ele pra fora do ringue, joga ele na mesa dos comentaristas, usa os degraus da escada pra atacar ele. Cara, é um salseiro, tá? Ele pega, joga os degraus da cadeira, acerta o Corey com esses degraus, o Corey começa a sangrar que nem um porco, o Randy depois pega a cabeça do Corey, bate na cadeira, nos degraus, e aí, cara, vem o Nick Aldis pra tentar acalmar, o Randy empurra ele, vem o Jelly Roll pra tentar acalmar o Randy empurra ele, e aí, cara, ele, assim, tá meio que já encerrando o show, não sei o quê. Ele bota o Corey ali em cima dos degraus do ringue e tal. Quando a gente acha que vai ficar nisso e chega um monte de oficial, ele desce e tal, vai todo mundo atender o Corey. Cara, daqui a pouco o Randy volta, meu irmão, pega uma cadeira e creu! Dá um concerto na cara do Corey. Quebra ele, Randy! Ele chega e dá um concerto na cara do Corey. A cadeira chega a dobrar, obviamente por causa da pancada no degrau, né? Não na cara do Corey. Mas enfim, ele deixa o Corey estraçalhado nos degraus, enquanto todo mundo vai ver como é que tá o garoto de ouro ali nos degraus, o Randy pega o cinturão, senta e fica admirando o cinturão da WWE. Rapaz, a víbora tá de volta. Olha o que o pessoal no chat vibrou quando viu isso. Rapaz, não tá no gibi. Tinha muita gente que tava pedindo para que o Corey fizesse o heel turn. Tá? Muita gente tava querendo que o Corey fizesse o heel turn e tudo mais. Só que isso, na narrativa e na kayfabe, não faria o menor sentido. Porque há 2 anos, que o Randy tem olhado de soslaio para esse cinturão do Corey. E há 2 anos a gente tá esperando que o Randy fizesse o heel turn para cima do Corey. Isso, cara, já tem tempo que a gente tá esperando isso. Então agora que finalmente aconteceu, o pessoal chegar e reclamar e falar: ah, não, eu preferia que o Corey tivesse virado o heel. Desculpa, gente, teria sido totalmente ilógico na narrativa da WWE que o Corey tivesse virado o heel pra cima do Randy. O que eles fizeram agora foi o pináculo da narrativa, a conclusão da narrativa do Randy ficar olhando de soslaio pro cinturão do Corey e ficar atiçando a gente com o heel turn por 2 anos, tá? Finalmente a WWE pegou essa história e botou na mesa. Então, Randy Orton se torna heel, a galera começou a vaiar o cara, ele ficou olhando pro cinturão e teve essa imagem que vocês viram na thumb dele sentado com o cinturão no colo, uma imagem daquelas antológicas que ficam para a memória da WWE. Pois bem, se não tivesse acontecido isso no final do show, esse show seria papo para 5,5, de tão esquisito que foi. Tá? Nós tivemos luta de 1,5 estrelas, luta de 2 estrelas, luta de 2,5 estrelas. Tiveram 3 lutas passáveis, uma de 3, uma de 3,25 e uma de 3,5. Não teve nenhuma luta espetacular. Teve um monte de segmento inútil de bastidores. Cara, era papo para show de 5,5. Mas, como aconteceu o heel turn antológico do Randy Orton no final do show, isso acabou salvando a nota do show. Por conta só desse segmento, que marcou o show inteiro, eu vou subir a nota para 7. Eu acho que acabou sendo um show legal pelo final.
Agora, cara, se você não quiser assistir esse SmackDown, não tem problema. Pega os highlights, assiste os 10 últimos minutos na Netflix e você tá de boa. Porque realmente o show foi fraco, tá? O show foi fraco e, assim, muitas histórias aqui simplesmente podiam ter sido deixadas de lado, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até aqui. Obrigado a todos que estiveram na nossa live. A nossa live ontem, meu irmão, olha, quem não viu, perdeu. Se você quiser ver, se você quiser acompanhar o SmackDown se divertindo, cara, bota junto com a nossa live e se diverte, tá? Vai ter o problema do comercial, tal, que fica pulando na gravação. Mas, cara, Xingos e Ariane tiveram com a gente, foi zoeira do começo ao fim. Só assiste a live e depois me agradece, tá bom? Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.